Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amigos, minhas amigas, para trazer-lhes, para ensinar-lhes, para ministrar-lhes a palavra do Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor, nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam e fortalecem o nosso ministério virtual. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal. Você já é um seguidor? Já é um curtidor? Já é um consumidor dos nossos conteúdos na internet? Então seja um seguidor do nosso canal, ajuda a gente aí, tá bom? Nosso endereço é o Clovisman. Clovisman aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal. Nós temos ministrações também no Instagram, lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial. Clovis Apólio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovisman. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Faça isso e nos ajude. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora, escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos aqui concluindo, acabando o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já acabamos, queremos fazer algumas considerações finais para ficar mais latente a nossa conversação aqui, essa ideia do viver para a glória de Deus. Nós já estamos nesse finalzinho aqui, já hoje é o terceiro encontro nesse finalzinho, viver para a glória de Deus. Eu quero ficar um pouco mais de tempo aqui para que não reste dúvida, porque Paulo vai concluir isso daqui no final, no começo do capítulo 11. Tem um pedacinho lá, você sabe que a escritura não foi dividido assim em capítulos e versículos, né? É um texto só, é uma carta, né? É uma carta, não é dividido em capítulos e versículos, não é dividido assim. Então, na verdade, tem um pedacinho lá no capítulo 11 que faz parte dessa ideia aqui. E, na verdade, o capítulo 11 já faz parte. Paulo vai dar continuidade neste viver para a glória de Deus e vai se pegar como exemplo. Então, que vocês me imitem, eu estou vivendo para a glória de Deus. Então, podem me imitar sem problema nenhum. Então, a gente vai conversar aqui, continua a nossa conversa, nesse tema aqui, viver para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O viver tem que ser para a glória do Senhor, para o bem do Senhor, para os atributos do Senhor serem visíveis, para as qualidades de Deus serem visíveis. Nós estamos conversando sobre isso, viver para a glória de Deus. E aí Paulo colocou alguns filtros ou alguns degraus aqui. Então, viver para a glória de Deus, primeiramente, é dentro da vontade de Deus, do jeito que Deus quer, é demonstrando a santidade de Deus, demonstrando a justiça de Deus. É lógico, na medida do possível, na medida que a gente consegue, né? Não dá para você ser igualzinho a Deus. Ipsis literis, né? Não tem como. Ele é Deus, eu não sou Deus, tá bom? Então Paulo coloca alguns filtros. Viver para a glória de Deus. Primeiro, buscando conhecer a Deus, fazendo a partir do conhecimento que você tem da pessoa de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o exemplo maior de Deus. Cristo Jesus é o exemplo palpável de Deus. Querem conhecer a Deus? Olha para Jesus. Querem conhecer a Deus em todas as suas minúcias? Olhe para Jesus. Sem medo nenhum, pode olhar para Jesus e imitar Jesus, tá bom? Então, viver para a glória de Deus, o primeiro filtro é esse daqui, né? Fazer andar na vontade de Deus, no querer de Deus. E Deus se revelou, Deus se revela na Escritura. Ele se revela em todo o tempo na Escritura. Em Cristo Jesus é a revelação flagrante, palpável, é a revelação máxima de Deus, tá bom? Deus se revela na natureza, dos poderes, das leis, das coisas criadas. Deus se revela na natureza. Ele se revela um pouco mais profundamente através do que ele disse, através dos seus servos, os profetas. Ele se revela, mas ele vai se revelar impactantemente na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ele vai se revelar. Então Paulo ele coloca alguns filtros aqui. Eu vivo para a glória de Deus, conhecendo a Deus, buscando conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus. Tá bom? É lógico que Deus fala assim: quero vocês comam, quero vocês bebam, quero façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória. Eu estou pegando a glória de Deus aqui, que são os atributos de Deus. Eu estou falando o que eu estou falando. Tá bom? O texto não está aqui falando assim: fazer, viver para a glória de Deus é você buscar conhecer a palavra, as escrituras. Não está aqui, aqui nesse texto não está. Eu tenho claridade disso, não está. Mas a glória de Deus, essa frase, a glória de Deus, é o resumo de todas as qualidades e atributos de Deus, tá bom? Se eu pudesse dar o nome a todo, em vez de eu especificar cada atributo, cada qualidade de Deus, eu falo a glória de Deus. É a glória de Deus. É igual o Paulo fala, é igual Pedro e Paulo fala também. Pedro fala, né, que tudo aquilo, tudo aquilo que o homem vier a conquistar, tá bom? É a glória do homem. Tudo aquilo que o homem tem é a sua glória. Mas a glória do homem é como a glória da erva seca. Se a erva acabou, a glória. O Tiago vai falar isso, o Pedro vai falar isso, né? Toda a nossa glória se acaba quando a gente morre. Percebe isso daqui? Ela desaparece quando a gente morre. Então vamos lá. O texto não está falando assim, ó. A glória de Deus é praticada quando você lê, medita e pratica as escrituras sagradas. No texto não está assim. Tá a frase, viver para a glória de Deus. Façam tudo para a glória. E a glória de Deus é a reunião, é o resumo numa palavra só de todos os atributos de Deus. Já falei isso só estou sendo repetitivo. Tá bom assim? Então, Paulo coloca alguns filtros. Faz andar na vontade de Deus, no querer de Deus, no jeito de Deus. Segundo, pensando na minha saúde geral, no meu bem-estar. É lógico que aí o Cristo vem e fala que esse meu bem-estar ele é conseguido quando eu faço algo de bom para o próximo. Então eu quero o meu bem. Veja bem, eu quero o meu bem fundamentado em Deus. Veja isso aqui. Eu quero o meu bem-estar, eu quero a minha saúde existencial a partir de uma referência que é o próprio Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é sábio. Então eu vou agir coerentemente com isso que Deus é. Eu penso no meu próprio bem a partir de Deus. Se é a partir de Deus, não há mais culto ao eu, não há mais egoísmo, tá bom? Então assim, como eu estou vivendo para a glória de Deus, estou buscando o conhecimento de Deus, sobre Deus, a partir de Deus, e ao conhecer a Deus, eu cuido de mim. Agora, o salto que Paulo dá aqui, esse cuidar de mim, não é cuidar de mim independente do próximo. Não, eu devo cuidar de mim. E como é que eu cuido melhor de mim? Como é que você cuida melhor de si? Aqui é que a coisa pega. Como é que você cuida melhor de si? Porque aí você pode cair no egoísmo, que é a idolatria. Que é a idolatria. É você no centro. Como é que eu posso cuidar de mim? Cristo pega e vai tratar isso. Aí ele fala assim: eu não digo para vocês não fazer aos outros o que vocês não querem que sejam feito a vocês. Eu digo o contrário. Fazei aos outros o que vocês querem que sejam feito a vocês. Então veja, eu quero o meu bem-estar, eu quero a minha saúde total geral. Eu quero. O que Paulo nos propõe? Cuide do próximo. Zela do próximo. Cristo falou isso quando repreendeu a Pedro. Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Então você vai lá e apacenta. Tenha paciência com os meus cordeirinhos. Percebe? Quando eu conheço a Deus, eu quero o bem-estar para mim. Quando eu conheço a Deus, quando eu vivo para a glória de Deus, eu cuido de mim. E como é que eu cuido bem de mim, para que eu não caia no egoísmo? Porque a questão aqui, gente, é a mesmo tema lá, fugir da idolatria, que ele falou ali no versículo, cadê? Fugir da idolatria, né? Que ele disse ali no versículo, cadê você? Versículo, meu Deus do céu, viu? MVI tá aqui, tá certo? Cadê você? Fugir da idolatria, meu Deus do céu. Cadê você?
Fugir da idolatria, né? Cadê eu fugir da idolatria aqui? Falei esses dias. Olha lá. 18, 14. Olha lá. Verso 14. É até o versículo 22. Cadê? Fugir da idolatria. Meu Deus, falei esses dias, não acho o versículo agora, né? Fugir da idolatria. Considera o povo de Israel tal. Verso 14, tá aqui. Fugir da idolatria. Cadê você? A bênção do Senhor, o pão que partimos. 18. Como de sacrifício, viver o ídolo. É, não pode participar da mesa dos demônios, da mesa de Deus, né? Provocaremos a ira do Senhor, tudo que é permitido, como de tudo que está no mercado. Meu Deus do céu, cadê o fugir da idolatria, Jesus amado, hein? Olha só, já estou de novo no versículo que nós estamos aqui. Bom, está aqui. São muitas letras, né? Rapaz, hein? Tá de brincadeira comigo? Já estou no versículo 1, já, meu Deus do céu, hein? Não sejais idólatras como alguns deles foram. Né? Versículo 7. Não sejais idólatras, não pratiquemos a imoralidade, né? Tampouco devemos tal. Além disso, não murmurem, essas coisas aconteceram como advertência. Versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação, né, que não fosse humana. Fujam da idolatria. Meu, no verso 14. Passei 10 vezes aqui. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Veja bem, se eu penso primeiramente em mim e sem nenhuma relação com Cristo e com o próximo, é idolatria. Fugir, verso 14, fugir da idolatria. Fiquei 3 anos aqui, não lembrava. Fugir da idolatria, que é o culto ao eu. Idolatria, falei, nada mais é do que o eu no centro. Idolatria nada mais é do que o eu no centro. Então é fugir da idolatria, fugir do eu no centro. Então veja bem, Paulo coloca alguns filtros aqui. Aqui o filtro aqui. Viver para a glória de Deus. Tá? O que é viver para a glória de Deus? É viver do jeito de Deus, a maneira de Deus, tendo Deus como alvo, tá bom? Depois, quando eu vivo para a glória de Deus, eu cuido bem de mim. Só que se eu cuidar bem de mim sem a glória de Deus, é idolatria. Se eu viver para mim, cuidar de mim, se eu quiser o meu bem-estar, se você quiser o seu bem-estar, se você desejar o seu bem-estar, sem ter Deus na relação, é idolatria. Então, assim, eu vivo para a glória de Deus, da maneira de Deus, praticando a vontade de Deus, o querer de Deus, e isso faz com que eu cuide de mim. Eu cuidando de mim, a gente tem que tomar cuidado para não cair na idolatria do eu. Então, eu viver para o meu bem-estar, Paulo dá um upgrade aqui. Ele fala, ó, cuide do próximo, olha só. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço para os judeus, para os gregos e para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos de todas as formas e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Para que sejam salvos. E aí no capítulo 11 aqui, lá no capítulo 11, sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Ou seja, Cristo é a minha referência. Então eu vou viver para a glória de Deus. Deus é a minha referência em Cristo. Deus é a minha referência. Quando Deus é a minha referência, eu cuido bem de mim, eu penso na minha saúde mental, existencial, emocional, sentimental, eu quero meu bem-estar. Ao cuidar de mim, eu tenho que tomar cuidado para que o eu não fique no centro. Por isso tem que ser sempre a partir do que Deus diz, irmãos. Sempre tem que ser a partir do que Deus diz.
porque aí o eu não toma o centro. Aí Paulo fala o seguinte, e para que vocês não errem, para que você não erre, pense no bem do próximo. Aí a bicho pega, hein? Aí a gente não gosta muito da ideia, né? Aí você e eu não gostamos muito da ideia. A gente não gosta muito da ideia, não. Aí o bicho pega muito legal. Então, você quer cuidar de você, você quer o bem-estar para você emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente, você quer o bem para você, cuide do próximo, não promova o tropeço do próximo, pelo contrário, fazei o bem ao próximo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que é o que ele vai dizer aqui no capítulo 11, ali na primeira parte do versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá vendo só? Me imitem como eu imito a Cristo. O que eu estou fazendo é por imitação a Cristo. Eu não sou idólatra, eu não sou egoísta, porque a minha referência não sou eu. Embora ao buscar a glória de Deus eu cuide de mim, ao viver para a glória de Deus eu cuido de mim. A questão é, nesse cuidar de mim, que é o viver para a glória de Deus, nesse cuidar de mim eu posso ser provado e tentado. Eu posso gostar tanto de cuidar de mim, eu posso pensar tanto no bem do eu mesmo, no bem do eu próprio, eu posso cuidar tanto que eu posso pegar e ser tentado. Então, muita atenção aqui. Aí Paulo ele dá um upgrade, aí ele fala o seguinte, ó, não se tornem motivo de tropeço, nem para os religiosos, nem para os não religiosos e nem para a igreja de Deus. Meu Deus do céu. Percebe isso aqui? Vivam para a glória de Deus. Imitar a Cristo pelo exemplo do Paulo, ele fala no versículo 1 do capítulo 11. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, imitar a Cristo através do exemplo que o Paulo dá é muito mais fácil, irmãos. Presta atenção. Quando você tem alguém visível, palpável, que imita Cristo, quando você tem alguém palpável ali no seu dia a dia, quando você tem uma pessoa, um ser humano palpável ali no seu dia a dia, fica muito mais fácil a vida cristã, fica menos dolorosa. A vida cristã nunca é fácil, viu? Mas ela fica menos dolorosa quando você tem alguém palpável que imita Cristo para você imitar essa pessoa que você tem cheiro, dá para você palpar, dá para você conhecer e seguir. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, imitar a Cristo pelo exemplo do Paulo. Então, não seja motivo de tropeço para ninguém. Olha só, nesse upgrade de cuidar do próximo, vamos lá. Nesse upgrade de cuidar do próximo, primeiro assim, não seja motivo de tropeço. Começa por aí. Vamos começar vamos ser bem aqui, bem jardim da infância. Nesse cuidar do próximo, comece não sendo motivo de tropeço para o próximo. Então veja, viver para a glória de Deus é viver do jeito de Deus, viver a maneira de Deus. Se eu tenho um Paulo como exemplo, fica mais fácil, tá bom? Viver para a glória de Deus. Depois, viver para a glória de Deus, eu me dou bem. Quando eu vivo para a glória de Deus, eu me dou bem. Eu terei sucesso. Não pensa no sucesso secular, no sucesso espiritual, no bem-estar espiritual, na salvação de Deus. Quando eu vivo para a glória de Deus, eu me dou bem. Eu terei sucesso, eu serei promovido. Quando eu vivo para a glória de Deus, eu me dou bem. Nesse eu me dar bem, a gente tem que tomar cuidado para que o eu não fique no centro, tá bom? Nesse cuidar de si mesmo, tem que tomar cuidado para que o eu não fique no centro, porque o eu no centro é idolatria. O eu no centro é idolatria. Então, se você cede às rebeliões, às amarguras, às mentiras, aos enganos, à violência, é viver para o eu. Viver para o eu é idolatria. Então, isso é o contrário de viver para a glória de Deus. Então, viver para a glória de Deus é fazer do jeito de Deus, é viver do jeito de Deus, é viver a partir do que Deus diz. Segundo ponto aqui, é cuidar bem de si. Agora, quer cuidar bem de si objetivamente? Você quer cuidar bem de você mesmo concretamente? Se importa com o próximo, tá bom? Se importa com o próximo. Esse próximo pode ser teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu filho, tua filha, teu cônjuge, teus amigos, seja quem for o próximo. O próximo, e tá bom se você entender que o próximo é a pessoa que está perto. É a pessoa de quem, embora o certo o próximo é aquele de quem eu me aproximo. O próximo é aquele de quem eu me aproximo, tá bom? Então pode ser o próximo perto e pode ser aquele pessoa que eu quero me aproximar. Então cuide do próximo. Cuida do próximo. Quer fazer um upgrade nesse viver para a glória de Deus?
Cuide do próximo. E como é que eu cuido do próximo? Vamos dividir agora o cuidado do próximo. Eu começo o cuidado do próximo assim, ó. Cuidado para que ele não tropece. Não seja motivo do próximo tropeçar, do próximo fraquejar, do próximo desistir. Não seja, sim, pense nisso constantemente. Viva para que o próximo não tropece. Segundo ponto, faça o bem para o próximo. Primeiramente, olha só, não faça alguma coisa que escandalize, não faça alguma coisa que faça o próximo tropeçar. Ponto. Segundo ponto aqui ainda, faça o bem próximo, edifica o próximo, faça coisa que edifique, que faça o bem, que eleve, que promova, que desenvolva o próximo. Faça alguma coisa que desenvolva o próximo. Cuidou bem de você e está vivendo para a glória de Deus. Está vivendo para a glória de Deus. Tá bom? E aí, se você tiver um exemplo perto de você palpável, melhor ainda. Se você tiver alguém, um pastor, um mestre, alguém, um ser humano aí que imita Cristo, meu irmão, aí fica tudo muito mais, fica menos doloroso quando você tem alguém que esteja imitando a Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo pelo exemplo de uma pessoa é muito mais gostoso. Paulo não busca agradar a si mesmo, ele busca salvar a todos. Paulo não busca agradar a si mesmo, né? Assim como também eu procuro agradar a todos, de todas as formas eu não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Eu não procuro o meu próprio bem egoísta, tá bom? Eu sei que quando eu faço a vontade de Deus, eu me dou bem, eu saio bem na fita, eu saio bem no áudio, eu saio bem no vídeo, eu saio bem quando eu vivo para a glória de Deus. E você quer realmente viver bem? Promova o bem-estar do primeiro, viva de tal forma que o outro não tropece. E segundo, faça alguma coisa que edifique o próximo. Faça alguma coisa que promova o próximo. Então, liberdade sem liberdade sem essa responsabilidade destrói você e a todos que estão ao seu redor. Liberdade governada pela glória de Deus edifica a todos. Liberdade vivido para a liberdade vivida para a glória de Deus, governada pela glória, vivida para a glória de Deus, edifica a todos, a você, ao teu próximo e todos aqueles que estão ao seu redor. Que maravilha! Então, o segredo de uma vida bem-sucedida é viver para a glória de Deus. Quando eu vivo para a glória de Deus, eu me dou bem. E nesse eu me dou bem, nesse eu me dou bem, se eu não tiver como referência o próprio Cristo, eu viro idólatra. Porque sem Cristo, viver para mim é idolatria. Viver para a glória de Deus é cuidar de si mesmo, tendo como referência Cristo. E aí, eu quero dar um upgrade nesse cuidar de mim mesmo. Cuide do próximo. Aí não tem erro. Cuida do próximo. Primeiro, não promovendo a queda dele. E segundo, promovendo a edificação do próximo. Assim eu encerro agora de verdade este capítulo 10 agora, tá bom? Com o começo do capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Viva para a glória de Deus e você vai se dar bem. Viva para a glória de Deus e o teu próximo vai se dar bem. Viva para a glória de Deus e o próprio Deus será glorificado. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode muitos efeitos. Não deixe de orar por nós, tá bom? Peço a vocês também que, por favor, nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você já ajudou a gente? Já colaborou com a gente, com o nosso ministério, o nosso ministério de ministração da palavra? Já ajudou a gente? Então ajuda a gente. Nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar? Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado, Senhor, por essa hora, por esse momento, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livre os meus irmãos e as minhas irmãs do homem mal, da pessoa má. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.